Deus, as crianças podem ir lá pro cultinho delas. E a gente vai orar já. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento que nós estaremos aqui meditando na Tua Palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, assim como o Senhor falou comigo, Pai, e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra. É isso que eu peço, Pai, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Quantos são felizes de estarem na casa do Senhor? Amém? Então tá bom, abra sua Bíblia aí em Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. 10, versículo 17. Marcos 10, 17, todos acharam aí? Amém? Diz assim, ó. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Só até aí. Todos aqui já ouviram essa história, já conheceram essa história do jovem rico? Ela é uma história bastante conhecida, onde esse jovem, essa pessoa, esse homem, ele chega para Jesus e ali começa a conversar com ele. E é uma conversa bastante interessante que a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas quantos de nós, na nossa vida, já tivemos o que esse jovem teve? Um encontro com Jesus. Então, um encontro no Jesus onde nós nos batizamos, onde nós deixamos a nossa vida passada, a nossa vida antiga de lado e passamos a viver uma vida que agrada a Deus. Nós passamos a ler a Bíblia, nós oramos, jejuamos, nós começamos a pregar para as pessoas, somos fiéis aos nossos dízimos e somos generosos em nossas ofertas. Em casa está tudo bem, no trabalho está tudo bem, o casamento está tudo bem, está tudo certo, ninguém está doente, está tudo a mil maravilhas. Mas por algum motivo, o nosso coração ainda sempre fica com um ponto de interrogação, com uma dúvida por alguma coisa. Está tudo indo bem, está tudo indo certo. Eu conheci Jesus, eu me encontrei com Ele mudou a minha vida, Ele mudou toda a forma que eu fazia, o que eu pensava, e aí eu me batizei, fiz, eu jejuo, eu oro, eu faço, aconteço, estou na igreja e tal, dou meus dízimos, minhas ofertas, meu casamento está tudo legal, minha família está tudo bem, meus filhos são uma bênção, está tudo tranquilo. Mas mesmo assim, ainda fica um ponto de interrogação. Ainda assim fica alguma dúvida, ainda assim fica parecendo que está faltando alguma coisa. Alguém já passou por isso? Alguém já teve esse tipo de pensamento? Não? Amém? Isso eu acredito que seja um pouco talvez natural nosso como ser humano, mas algo também que nós precisamos trabalhar isso com Jesus. Na realidade é Jesus que vai mudar o nosso coração e tirar essas dúvidas que podem nascer no nosso coração. Amém? E nessa história que a gente acabou de ler aqui em Marcos 10, 17, conta a história desse jovem onde ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, ele teve uma resposta que eu acredito que pode sanar a nossa dúvida nessa noite. Se você ainda tem esse tipo de dúvida, se na sua casa está tudo bem, seu emprego está tudo ótimo, se as coisas estão funcionando, se você
Está tudo bem, seu relacionamento com Deus está tudo bem, mas ainda você tem dúvida, será que falta alguma coisa? Deus, o que eu preciso fazer? Deus, está tudo bem mesmo? O Senhor está bravo comigo? O que está acontecendo? Não sei se vocês fazem, acontece com vocês, para quem é casado ou está namorando, mas às vezes eu estou em casa e a Mari está meio quieta, né? Eu falo, oi amor, está tudo bem? Ela tá. E tá daquele jeito que não tá, né? E aí, beleza, fico quieto. Aí daqui a pouco eu olho para ela e ainda falo assim, amor, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá bom. Eu falei, amor, eu fiz alguma coisa? Dela, não fez nada. Eu falei, você tem certeza? Eu falei, tem. Então tá bom, então eu não vou mais perguntar. Dela, não, tá tudo bem. Aí depois eu descubro que não tá tudo bem, né? Mas aí a gente resolve. Mas às vezes com Deus a gente tem mais ou menos isso. Deus, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? O Senhor quer me falar alguma coisa? Eu tô com uma dúvida aqui no meu coração. Você quer esclarecer alguma coisa? Como que funciona? Está tudo bem mesmo ou não está? Isso é importante para que a gente possa ir avaliando a nossa vida com Deus. Porque a nossa vida com Deus, ela é algo dinâmica, ela é algo constante, não é algo monótono. Não é algo que aconteceu há 10, 15 anos atrás. E não, é algo que vai se renovando e vai de dia após dia. Amém? E no versículo 17, 10 e 17, diz assim, ó: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma das coisas interessantes para a gente notar aqui nesse texto é que primeiro, ele é falado como um jovem que era rico. Então dá a entender que ele não tinha problemas financeiros, estava tudo bem. E mesmo assim, a hora que ele se encontra com Jesus, ele vai direto aos pés de Jesus. Ele se joga aos pés de Jesus e faz uma pergunta que com certeza estava ecoando no coração dele. Bom mestre, o que eu farei, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele era um jovem que era rico, ele era um judeu, que depois a gente vê aqui na história, onde ele cumpria todos os mandamentos, então estava tudo bem. Mas mesmo assim, existia uma dúvida no coração dele. Mesmo assim ele, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Além de tudo aquilo que eu já fiz, além de tudo aquilo que eu já faço, além de tudo isso da minha vida estar tudo bem, eu ainda estou com essa dúvida, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu preciso fazer alguma coisa? E aí às vezes a gente tem algumas dúvidas, às vezes a gente fica com uma questão dessa. Não sei se você tem ou não, se você pensa sobre isso ou não, sobre a sua vida após a morte. Para onde é que você vai, o que vai acontecer, como que acontece, como que é. E aí você começa a se perguntar talvez, será que eu realmente fui salvo? Será que Jesus me salvou mesmo? Será que está tudo bem? Será que eu preciso fazer alguma coisa a mais para validar a minha salvação, para carimbar o meu passaporte? Para como que é que funciona? Deus, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Mas aí às vezes a gente fica tão com medo talvez da resposta de Jesus, que a gente não faz. E o primeiro ponto é, se jogue aos pés de Jesus e vá direto ao ponto. Quando a gente tiver algum tipo de dúvida, quando você estiver pensando sobre algo, quando algo estiver incomodando o seu coração, não fique enrolando. Vai direto aos pés de Jesus. Esse jovem fez o quê? Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele. E aí ele fez a pergunta. Nós temos que fazer exatamente como esse jovem. Se jogar aos pés de Jesus e falar, Deus, eu estou com essa dúvida aqui. Isso está me incomodando. Deus, me ajuda a entender esse processo. Porque às vezes a gente começa a fazer o caminho diferente. Esse jovem, ele poderia ter procurado uns discípulos de Jesus. Chegado ali em Pedro e falado assim, ô Pedro, como é que faz isso daí? Eu estou vendo Jesus falando, mas como que é que funciona? É isso mesmo? Ele poderia ter ido em outra pessoa, alguém que estava mais próximo de Jesus, mas ele foi direto em Jesus. E às vezes a gente faz isso. Ao invés da gente ir direto em Jesus, nós vamos em quem? No pastor, na pastora ou no líder, e começa a perguntar, e começa a falar, e agora, e aí, e assim, como faz? E às vezes a pessoa, o pastor, ele não tem a resposta. Ele não tem aquilo que vai realmente sanar a sua dúvida, aquilo que vai realmente saciar a sede do seu coração. Sabe quem tem
a resposta para sanar aquilo que está dentro do seu coração, essa questão, essa pergunta? Jesus. Jesus é o único que pode nos dar a resposta que vai sanar todas as dúvidas. Aquele é quando você fala com Ele e Ele vai te dar a resposta e você fala, agora sim eu estou em paz, agora sim eu entendi. Mas às vezes a gente faz o caminho ao contrário, a gente começa a fazer perguntas para outras pessoas, porque nós temos medo de falar com Jesus. Nós temos medo de sermos nós mesmos diante de Deus. Falar, Jesus, eu me converti já faz 20, 30 anos, mas eu ainda tenho uma dúvida que não sai da minha cabeça. É isso. Às vezes a gente fica com medo do que Jesus vai pensar. Fala, nossa, Jesus vai pensar o que de mim? Todo isso tempo de crente, ainda penso isso, ainda tenho dúvida nisso? Não fica com medo não. Vai até Jesus e coloca a sua dúvida para Ele. Porque a gente tem alguns exemplos na Bíblia que dá para ver exatamente esse tipo de atitude. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela precisava de uma cura física naquele momento, e ela precisava também de uma cura emocional, porque há tanto tempo, há 12 anos, com fluxo de sangue, onde ela não podia estar perto das pessoas, porque ela era considerada cerimonialmente impura. Então, há tanto tempo assim, longe das pessoas, da família, e toda aquela situação, ela precisava de uma cura de Jesus, tanto física quanto emocional, e ela vai e faz o quê? Corre aos pés de Jesus, se joga e toca no manto de Jesus. E ali ela é curada. Ela não pensou duas vezes. Ela viu Jesus passando e falou assim, essa é a minha oportunidade. Eu preciso que o Senhor me cure. E ela vai e toca na orla das vestes de Jesus e ela é curada. Nós também vemos o exemplo também de Jairo e a sua filha. A filha de Jairo estava para morrer, e de fato ela morreu, e Jairo estava desesperado, ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que fazer mais, e aí ele vai até Jesus e fala, Jesus, o texto diz assim, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos pés e lhe perguntou insistentemente, e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Ele não pensou duas vezes, é a minha oportunidade de poder falar com Jesus para que Jesus possa curar a minha filha. E ele faz o quê? Se joga aos pés de Jesus. A semelhança desse jovem rico com a mulher do fluxo de sangue e para o Jairo, procurando a cura para a sua filha, é que os três se jogaram aos pés de Jesus. É que os três tinham uma condição, tinham uma dúvida, tinha algo que estava incomodando, tinha algo que eles não sabiam mais como lidar, e eles precisavam fazer o quê? Se jogar aos pés de Jesus e falar. Não ficar dando voltas, não ficar enrolando. Então sabe por quê, Jesus? É que assim, no ano de tal, a minha filha nasceu, e aí ela foi e fez... Não, foi direto, Jesus implorou, a minha filhinha está morrendo, cura, toca nela que ela vai ser curada. Ele foi direto ao ponto, e às vezes nós não somos direto ao ponto. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é, vá direto ao ponto. Chegue aos pés de Jesus e fale com Ele. Tem também uma outra história de uma mulher onde a Bíblia relata ela como uma mulher pecadora, onde Jesus ele foi convidado para jantar com fariseus, na casa de um fariseu. E Jesus está lá sentado, né, no jantar, e aí de repente chega uma mulher, e ela que não foi convidada para estar naquele lugar, e ela chega e vai aos pés de Jesus, e ali aos pés de Jesus ela começa a chorar, ela derrama um perfume, e ela chorando ali, beijando os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, ali aos pés dele. E aí Jesus ele pega e fala, aqueles homens começam a questionar Jesus, como o Senhor deixa essa mulher, se você soubesse quem é essa mulher, o Senhor nunca teria deixado ela encostar no Senhor e tudo. E aí no final Jesus ele resume falando assim, porque aquele que entendeu o quanto foi perdoado, muito ele ama. Aquela mulher provavelmente teve algum encontro com Jesus durante a sua caminhada, e Jesus a perdoou, ela se sentiu perdoada por Jesus, e ali ela vai e se derrama aos pés de Jesus, chorando e beijando aos pés de Jesus. Não existe lugar melhor do que estar aos pés de Jesus, amém? Não existe lugar melhor.
É lá aos pés de Jesus é que nós encontramos cura. É lá aos pés de Jesus que nós temos as nossas respostas. É lá aos pés de Jesus que nós podemos demonstrar a nossa gratidão pela salvação e por tantas coisas mais que Ele fez na nossa vida. É aos pés de Jesus. Nós precisamos fazer como esse jovem rico e essas outras pessoas, se ajoelhar, se jogar aos pés de Jesus e falar: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Bom mestre, isso está incomodando o meu coração, me ajuda a entender, me ajuda a sanar essa dúvida, me ajuda, Pai, e vai direto ao encontro. Amém? Nenhuma dessas pessoas, elas ficaram em dúvida do que seria melhor: esconder de Jesus o que estava afligindo o seu coração, ou se lançar aos seus pés. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: vá direto ao ponto e fale para Jesus o que você tem para dizer. Fala para Ele, não guarda não. Não fica guardando no seu coração aquilo que você precisa falar para Jesus. Se joga aos pés de Jesus e fala: Jesus, meu coração está cheio disso, eu preciso falar com o Senhor. E derrama aos pés dele. Com certeza Ele está pronto para ouvir tudo aquilo que você tem para dizer, e uma resposta Ele vai te dar. Amém? A segunda coisa é: não se engane. Versículo 18 diz assim, respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, e honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E aqui nesse ponto é interessante porque esse jovem, ele tinha uma dúvida que era crucial para ele. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? A dúvida dele era: como que eu faço para herdar a vida eterna? Era uma dúvida crucial, aquilo que provavelmente estava incomodando ele há bastante tempo. E ele precisava tirar tudo aquilo para ele, precisava falar com Jesus. E Jesus, ele dá uma resposta. Jesus, ele fala: é isso, para você herdar a vida eterna, você tem que fazer o quê? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Essa foi a resposta de Jesus para ele. E aí eu lendo esse texto em casa, e agora eu falando aqui, dá para a gente ver o peso que esse rapaz ele tira dos ombros dele. A hora que Jesus ele fala todos esses mandamentos, e ele responde: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência, desde a minha infância. Então, está tudo certo. Essa dúvida que estava queimando no meu coração, se eu preciso fazer essas coisas e eu já faço, então está tudo bem, então está tudo certo, então não tem problema nenhum, eu estou tranquilo. Mas aí, coloca essa história para você, para eu e você hoje em dia. Você chega para Deus com a dúvida que você tem, com algo que está te incomodando, com algo que você precisa da resposta de Jesus, porque aquilo você já não consegue mais sair, você não consegue mais viver, você não consegue mais andar por aí, e você precisa falar isso para Jesus, e aí você cria coragem e fala: Jesus, eu vou falar. Se ajoelha lá e começa a falar com Jesus. E aí Jesus ele pega e Jesus ele olha para você e te dá algumas respostas parecidas com essa. Como por exemplo: você precisa ter tido um encontro comigo e ter abandonado sua vida antiga. Check. Ser batizado? Check. Ler a Bíblia? Check. Orar? Check. Jejuar? Check. Pregar? Check. Ser fiel? Check. Cuidar bem da sua esposa ou marido? Check. Cuidar e amar dos seus filhos? Check. Ser bom funcionário ou um bom chefe? Check. Ser um bom filho, uma boa filha? Check. Gabaritei. Tirei 10 na prova de Deus. Então agora está tudo certo. Agora sim eu vou dar a vida eterna. Agora sim os portões celestiais se abriram e eu vou entrar marchando, glória a Deus, aleluia, e agora vai acontecer. Vai falar que a gente não pensa assim às vezes.
Eu faço tanta coisa dentro da igreja. Deus, eu faço tanta coisa. Não é possível que o Senhor vai me deixar de fora. Não é possível, não tem como, depois de tudo isso que eu fiz, o Senhor me barrar na porta de entrada. Não tem como, isso não tem como. E aí você pode responder como esse jovem: ufa, faço tudo isso, estou tranquilo. Agora eu posso ir para minha casa em paz. Já tiquei tudo, tirei 10 na prova celestial, e agora eu posso ir embora para minha casa. Até porque eu faço tudo certinho, eu sou bonzinho demais, né? Eu sou bom demais. Pô, eu não roubo, eu não mato. Quer mais do que isso? Quer pessoa melhor do que isso? Tá tudo certo. Mas aí, como eu falei, o segundo ponto é não se engane. Eu falo de novo, não se engane. O próprio Jesus disse, lá em Mateus 7, 21, ele diz assim, ó: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. O próprio Jesus disse que aquele que faz muitas coisas, mesmo que em nome de Deus, pode ser que não entre no reino dos céus. Pode ser que não seja salvo. Pode ser que não alcance o alvo estabelecido, que é a salvação. E aí, acredito que todos vocês possam estar começando a ficar com essa dúvida: e agora, meu Deus, como eu faço para herdar a vida eterna? Porque eu já faço tudo isso, ou grande parte daquilo que o Bruno falou ali, eu estou ticando aqui, ó, mentalmente, eu fui ticando junto com ele, e está tudo certo, Deus. E agora? Será que é? Eu faço, e agora? E a dúvida é: como eu faço para herdar a vida eterna? Cumprir uma agenda de tarefas e chegar no final do dia e ver que consegui cumprir e bater a meta do dia? Não. Como que eu faço para herdar a vida eterna? Ser superativo nas atividades da igreja? Não. Como que eu faço para herdar a vida eterna? Pregar pelas nações e multidões se converterem ao Senhor Jesus? Não. Como que eu faço para herdar a vida eterna? Ajudar os necessitados? Não. E aí você pode estar pensando agora: Bruno, pelo amor de Deus, como eu faço para herdar a vida eterna? Como que eu faço? Se tudo isso que eu fiz, se tudo isso que eu faço não vai me ajudar em nada, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí, continuando o texto, Jesus, ele olha para ele no versículo 21 e o ama. E aí depois ele fala: falta uma coisa para você. Imagina Jesus, você em frente a Jesus, falando com ele, mostrando, se expondo, abrindo o seu coração, falando para ele tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que você, as dúvidas que você tem. Se você tem ou não algum tipo de dúvida, você vai e coloca, você criou coragem, fala com ele, e aí Jesus, ele olha para você e fala: mas falta ainda uma coisa. E aí aquele peso que você tinha tirado com a nota que você tirou de nota 10, agora veio o dobro daquele peso, e você fica apreensivo, esperando o restante da conversa, esperando o restante da resposta de Jesus, porque ele falou que falta alguma coisa ainda. Falta alguma coisa ainda. Falta alguma coisa, além de você cumprir, além de você dar o dízimo e as ofertas, além de você fazer isso, além de você orar, jejuar, além de você ler a Bíblia, além de você estar presente na casa do Senhor, além de você ser batizado, muito mais do que isso, te falta uma coisa ainda. Para aquele jovem, ele tinha feito o quê? Ele cumpria todos os mandamentos: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, faz isso, faz aquilo, cumpria bonitinho. Provavelmente ele ia ao templo todos os dias que tinha que ir, fazia os sacrifícios que ele tinha que fazer, cumpria tudo certinho. Mas mesmo assim, Jesus olhou para ele e disse: falta ainda alguma coisa para você. E ele pode estar olhando para você agora e falando exatamente a mesma coisa: falta ainda uma coisa para você. Falta ainda uma coisa para você. Poxa, Deus,
de tudo isso que eu faço, ainda falta ainda uma coisa para você. Para aquele jovem, Jesus ele diz: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você vem aqui e me segue. Falta ainda uma coisa para você. Falta ainda uma coisa para mim. Falta ainda uma coisa para cada um de nós aqui. Sabe o que é? Às vezes nós fazemos. Às vezes nós somos super ativos na igreja. Às vezes a gente faz o que faz, mas ainda falta uma coisa para nós. Sabe o que é? O nosso coração. Falta o nosso coração nas coisas. Porque nós não podemos fazer somente por fazer. Porque senão nós caímos naquele texto que Jesus disse, que muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu não expulsei demônios, em teu nome não fiz isso, em teu nome não fiz aquilo. E Jesus vai olhar para nós e vai dizer o quê? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, o resultado, acho que a chave, o importante, o ponto principal da vida cristã, não é o fazer, mas é entregar o nosso coração a Deus, e por nosso coração estar com Deus, nós fazemos. Vocês estão entendendo, amém? Não é fazer por fazer, não é um ativismo religioso. Jesus não pediu para que nós pudéssemos ser ativistas, fazer, trabalhar, e nunca conhecer o nosso Senhor. Hoje na EBD a gente estava falando algumas coisas sobre o apóstolo Paulo, e nós chegamos à conclusão de que por que o apóstolo Paulo fazia o que fazia, por que ele saía viajando e pregando por aí, fazendo, mesmo apanhando, mesmo sendo preso, mesmo acontecendo o que aconteceu. Por que ele fazia o que fazia? Porque ele não fazia as coisas para o fim delas mesmas, mas ele fazia porque ele conheceu a Jesus e entregou o seu coração para Jesus primeiro, antes de fazer essas coisas, e aí sim ele passou a fazer. Muitas das vezes a gente começa a fazer as coisas antes de entregar o coração para Jesus. E aí você pode falar: Bruno, como assim? Eu aceitei a Jesus, eu me batizei, beleza, mas ainda te falta uma coisa. Porque você se encontrou com Jesus, você entendeu que Jesus é o Salvador, você entendeu que Jesus, Ele morreu na cruz para te salvar, você entendeu que esse é o único caminho a ser seguido, você entendeu, legal, e você se batizou, glória a Deus, mas ainda falta uma coisa: entrega o teu coração ao Senhor, para que o nosso coração possa ser moldado, para que o nosso coração possa ser tratado, para que o nosso coração possa ser transformado. A partir daí, nós vamos conseguir fazer as coisas que nós precisamos fazer. Mas nós pulamos esse passo. Nós fazemos coisas antes de entregar o nosso coração. Nós pregamos antes de entregar o nosso coração. Nós cantamos antes de entregar o nosso coração. Nós cuidamos do carro antes de entregar o nosso coração. Nós damos aula antes de entregar o nosso coração. Nós fazemos tantas coisas antes de entregar o nosso coração. E aí nós nos deparamos com essa dúvida, porque é algo que começa a incomodar tanto, porque eu faço e nunca estou satisfeito. Eu faço e ainda existe um buraco no meu coração que não satisfaz nunca. Mesmo eu fazendo, lendo a Bíblia, orando, jejuando, mesmo assim existe um buraco no nosso coração que só é preenchido quando nós realmente conhecemos o Senhor, quando nós temos um contato com Ele, quando nós nos encontramos com Ele. Esse encontro, ele transforma a nossa vida. Esse jovem teve esse contato com Jesus. E todos vocês conhecem essa história, eu não preciso fazer um suspense aqui. Esse jovem, mesmo tendo um encontro com Jesus, ele não foi transformado por Jesus. E é isso que geralmente acontece em nossas igrejas, em todas as igrejas. As pessoas vão ao encontro de Jesus, vêm na igreja, ouvem a palavra, escutam os louvores, até choram, até se arrepia, mas não se encontram com Jesus.
E aí, de novo, voltando na EBD que a gente falou sobre Paulo. Paulo, ele era um perseguidor. Todos conhecem aqui a história de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo. Até que chega um certo momento onde ele está indo a caminho de Damasco para poder prender e matar cristãos. E aí no meio do caminho, Jesus aparece para ele, uma luz brilha no céu e começa a falar: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Paulo, ele olha e fala assim: ué, com quem que eu estou falando? Quem é você? Quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, aquele que você persegue. E esse encontro de Paulo transformou a vida dele, ao ponto dele largar tudo o que ele tinha para poder viver essa vida de cristianismo, para viver e doar a sua vida por essa causa. Ele não se importava mais em apanhar, ele não se importava mais em ser preso, ele não se importava mais em correr risco de morrer, ele não se importava mais, porque o encontro com Jesus foi tão transformador que o coração dele foi entregue por completo. E agora para Paulo não faltava mais nada. Por isso que ele fala, lá em Filipenses, ele fala que eu estou dividido e eu não sei mais o que eu faço, não sei se é melhor eu morrer e ir com Cristo, ou se eu fico aqui com vocês. Então ele estava dividido, por quê? Porque o coração dele era totalmente de Jesus. E é isso que falta para nós hoje em dia, nos entregar por completo, entregar o nosso coração para Jesus. E aí a pergunta que eu faço é: se Jesus ele olha para você agora e fala assim, falta ainda uma coisa para você, vende isso, isso e isso. Vende isso que está no seu coração, que está tomando o meu lugar. Venda isso. Tira isso. Qual seria a nossa resposta? Mas Deus, eu faço tantas coisas. Mas Deus, eu estou lendo tanto a Bíblia agora, nesses últimos 6 meses do ano aqui, para completar a leitura. Mas Deus, eu tenho orado tanto. Mas Deus, eu não falto o culto. Mas Deus, falta ainda uma coisa. Qual seria a nossa resposta diante de Deus? Como nós agiríamos diante de Deus? Será que nós agiríamos como esse jovem rico, que virou as costas e saiu triste e foi embora? Ou nós faríamos diferente? Como nós agiríamos diante dessa atitude de Jesus? Dessa resposta de Jesus, dessa pergunta de Jesus? O John Piper, ele diz uma coisa que é interessante sobre o reino dos céus, sobre herdar a vida eterna. Ele diz o seguinte, a pergunta crítica para a nossa geração e para todas as gerações é a seguinte: se você pudesse ter o céu, presta atenção nisso que eu estou dizendo, imagina essa situação, se você pudesse ter o céu, sem doenças, com todos os amigos que já teve na terra, com toda a comida de que gostou, com todas as atividades de lazer que apreciou, com todas as belezas naturais que já viu, com todos os prazeres físicos que já experimentou, e sem nenhum conflito humano ou desastres naturais. Não seria bom, gente? Amém? Não seria maravilhoso isso? Amém? Você poderia estar satisfeito com o céu se Cristo não estivesse lá? Com todas essas coisas boas e maravilhosas, se no céu tiver tudo isso e não tiver Jesus, nós estaríamos satisfeitos nesse lugar sem Jesus? Vocês agora vão me responder, claro, não. Claro que não, Bruno. Claro que não. Mas qual é a nossa atitude no dia a dia? Porque o que vale de verdade não é o que eu falo aqui no domingo à noite, mas é o que eu vivo na segunda-feira de manhã, na terça-feira de manhã, na quarta, na quinta, na sexta. É isso que realmente vale. E qual é a nossa atitude de frente relativa a essa pergunta? Se no céu tiver tudo isso de bom, sem Jesus, será que eu iria gostar? Será que eu iria ficar satisfeito? Às vezes a nossa atitude diz que sim. Sabe por quê? Porque o nosso coração está nas coisas e não em Jesus. O nosso coração está na melhor comida que eu posso comer, no melhor carro que eu posso ter, na melhor casa que eu posso ter, na melhor viagem que eu posso fazer, no meu melhor casamento, na mulher mais bonita, nos meus melhores filhos, no meu melhor tudo, tudo, tudo. É aí que está o nosso coração. Quando Jesus ele olha para aquele jovem e fala,
falta ainda uma coisa, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois você vem e me segue. Aquilo tocou exatamente aonde precisava tocar naquele jovem, porque ele estava contente, porque antes ele já tinha respondido tudo, tinha gabaritado, falou: mestre, eu tenho feito isso desde a adolescência, então já faz bastante tempo que eu faço isso, eu tenho cumprido tudo certo. Mas ele ainda tinha algo no coração que precisava entregar para Jesus. Na realidade, ele precisava entregar o seu coração para Jesus. Não era tudo aquilo que Jesus pedia. Na realidade, Jesus não nos pede praticamente nada daquilo que nós fazemos. Jesus não pede praticamente nada daquilo que nós fazemos. A única coisa que Jesus pede é: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Não parece ser simples? Quando a gente chega, a gente lê em Romanos que pega e fala assim, como é que a gente pode ser salvo? Você pode ser salvo como? Confessa ao Senhor Jesus com a tua boca, e aí sim você será salvo. É simples, é algo normal, é algo comum, é algo que não precisa de muito. Eu não preciso subir um monte, eu não preciso me dar chibatadas, eu não preciso andar descalço no caco de vidro, eu não preciso, é somente eu abrir a minha boca e confessar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. É isso que Jesus nos pede a princípio, é isso que Jesus nos pede. Mas a gente pula essas etapas, a gente pula isso e já vai para fazer as coisas. E aí a gente começa a fazer, eu me envolvo na igreja, eu faço, mas eu pulei a etapa que era a parte mais simples. E eu começo a fazer as outras coisas, e eu vou me cansando, e aquilo vai tomando a minha agenda, vai tomando o meu tempo, e eu não consigo mais administrar toda essa história, toda essa vida, porque eu não fiz o primeiro passo, eu pulei esse passo, e fui para o mais difícil, porque geralmente nós queremos fazer o mais difícil, porque é muito mais fácil, e seria muito mais fácil para alcançar a vida eterna, se Jesus tivesse nos dado uma lista de coisas para fazer. Faz isso, e pronto, fez isso, está tudo certo, você já vai entrar nos céus, está tudo bem. A gente ia se matar para fazer. Eu preciso fazer, então eu vou me matar para fazer. Tem empresas que fazem, não sei quem trabalha assim, mas tem empresas que trabalham com metas, né, a ser batidas. Então no final do mês eu tenho que vender não sei quanto. Então a pessoa se mata para fazer, fica acordada até tarde da noite, acorda cedo e não sei o que e tal, para chegar no final do mês e bater a meta. Então se a salvação fosse assim, dependesse do nosso esforço, para que a gente pudesse fazer as coisas, com certeza nós faríamos, para que a gente pudesse alcançar aquilo. Pronto, bati a minha meta, está tudo certo, agora eu posso viver a minha vida em paz. Mas a vida com Cristo é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Ele não quer uma vida monótona, ele não quer uma vida burocrática, ele não quer uma vida que busque só fazer. Sabe o que Deus quer? Sabe o que Jesus quer? Ele quer um relacionamento comigo e com você. Jesus, ele quer um relacionamento. E relacionamento não se faz olhando a agenda, não se faz batendo metas, não se faz dando check nas coisas para ver se está tudo bem. Para quem é casado sabe, um casamento, não se faz assim. Então eu não posso tratar a Mariana, a Mari, fazendo desse jeito. Então eu trabalhei e paguei as contas, check. Eu dei atenção para ela, check. Eu saí uma vez no mês para passear com ela, check. Eu fiz carinho no cabelo dela, check. Eu dei um beijinho no rosto dela, check. Eu fiz café da manhã para ela, check. Pronto, tá tudo certo. Sou o marido perfeito. É assim que funciona? É assim que funciona? Para quem é casado há mais tempo que eu, sabe que não é assim. Não é assim que funciona um relacionamento de um casal. Por que é que nós tratamos dessa forma com Deus? O nosso relacionamento com Deus nós tratamos desta forma. E não deve ser assim. O relacionamento com Deus é algo diário e é algo que envolve o nosso coração. O nosso coração. Não é o fazer as coisas. Eu não posso me relacionar com Deus mostrando: Deus, olha tudo isso que eu fiz, pronto, está feito. Não. É uma vida diária, todos os dias, um relacionamento com Ele. É isso que Jesus quer. É isso que Deus quer de nós. Mas falta ainda uma coisa. E você pode ficar perguntando aí, você pode ficar aí pensando sobre isso. Essa resposta de Jesus. Falta ainda uma coisa.
tira esse ídolo que está no seu coração. Falta ainda uma coisa. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu olhei no relógio, exatamente, era 3h33 da manhã de sábado. Eu estava acordado, sentado, escrevendo, fazendo isso. E a hora que eu olhei o horário, eu olhei para essa pergunta de Jesus e falei, será que Jesus realmente queria que aquele jovem vendesse todos os seus bens e pudesse dar aos pobres? Eu acho que não. Poderia ser um teste de Jesus para aquele homem, para aquele jovem. Sabe por quê? Porque é o que eu estou falando desde o começo. Jesus, ele quer o nosso coração. Ele não queria o dinheiro daquele jovem. Ele não queria que o jovem pudesse ficar pobre do dia para a noite. Não era esse o objetivo da pergunta de Jesus, da resposta de Jesus. Não era esse o objetivo. Ele queria saber e mostrar para aquele jovem, porque Jesus já sabia, mas o jovem não sabia, então ele precisava mostrar para aquele jovem o que é que realmente estava no coração dele. Qual era o real, verdadeiro amor daquele jovem. Porque se aquele jovem tivesse olhado, quando Jesus falou, falta ainda uma coisa, vende o que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. Se aquele jovem tivesse olhado para Jesus e falado assim, mestre, me perdoa, porque eu amo muito mais o meu dinheiro do que o Senhor. Eu amo muito mais as coisas que eu tenho do que herdar a vida eterna. Porque na realidade, eu nem penso muito nisso. Às vezes é só uma culpa que está no meu coração. Mas me perdoa, porque eu entendi isso, eu entendi o que o Senhor quis me dizer. Me perdoa e me ajuda na minha fraqueza. Você acha que Jesus ia olhar para ele e ia falar assim, está condenado, sai daqui, vai para o inferno? Com certeza Jesus ia fazer como ele disse no versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus iria amar mais ainda aquele jovem, porque ele não tentou se esconder, ele não tentou inventar desculpas, ele não tentou mostrar e colocar e dar carteirada em Jesus. Ele teria, se ele tivesse feito isso, mostrado a Jesus a fraqueza do coração. E Jesus conhece a nossa fraqueza. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 2, João 2, versículo 25, diz assim, versículo 24 e 25, diz assim, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus, ele não precisa que os outros falem sobre o homem. Ele conhece, foi ele mesmo que criou. Ele sabe o que se passa no meu e no seu coração. Então, uma das coisas que eu aprendi há um tempo é que eu não devo esconder nada de Jesus, até porque eu não escondo nada. Eu só fico fingindo viver uma vida que não agrada a Deus. Eu só fico fingindo algo, coloco uma máscara e começo a viver como um crente, sendo que na realidade o meu coração está totalmente distante daquilo. Jesus, ele não quer isso. Jesus, ele quer que a gente reconheça a nossa situação. Se aquele jovem tivesse reconhecido a situação dele, que ele realmente amava mais aos bens que ele tinha do que o próprio Deus, Jesus teria o acolhido. Mas ele simplesmente, o texto diz, versículo 22 de Marcos 10, diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O próprio jovem saiu, não foi Jesus que mandou ele embora. Ele mesmo ficou triste, virou as costas e foi embora. Ele não quis resolver a situação, ele não quis entregar o seu coração para aquele jovem. Ainda falta uma coisa, ainda falta uma coisa. Mas aquele jovem, ele não fez isso. Ele não entendeu qual era o objetivo de Jesus com aquela pergunta e foi embora abatido e triste, porque ele percebeu que o seu Deus, na verdade, eram as suas riquezas. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite, que eu já me fiz no sábado, eu quero fazer essa pergunta para vocês também.
Qual é o Deus que está no nosso coração? De verdade. Você não precisa me responder, você precisa responder ao nosso Deus. Mas qual é o Deus que está dentro do seu coração? Porque, como eu disse, nós podemos fazer e fazer várias coisas, e nós fazemos várias e várias coisas. Mas quem realmente ocupa o trono do nosso coração? Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem é que senta no nosso trono do nosso coração? Quem é que dita realmente aquilo que nós fazemos ou não fazemos? Quem é que fala exatamente aquilo que nós devemos fazer ou não? É Deus mesmo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que é Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ou é a nossa performance? É aquilo que nós fazemos? Ou é o nosso bem-estar? Ou é tantas e tantas outras coisas? Ou é o nosso casamento perfeito? Os nossos filhos perfeitos? O que é que realmente está no trono do nosso coração? Por que que ainda falta uma coisa para nós? Por que que ainda, mesmo de tanto fazer e fazer, ainda falta uma coisa? Jesus olha para nós e fala: ainda falta uma coisa. Por quê? Porque existe algo que está tomando o lugar de Deus. Existe algo que está se assentando no trono de Deus, que não é o próprio Deus. São outras coisas. E aí lá no Salmo 115, versículo 4, diz assim: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. E aí finaliza assim: tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Sabe o que esse texto está dizendo? Que a gente se assemelha àquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos. Então, se você ama o seu dinheiro, você se torna o seu dinheiro. Se você ama o seu casamento, você se torna semelhante àquilo que você adora. E isso é impressionante e é muito impactante, porque isso mostra exatamente onde é que está o nosso coração. Nós somos cada vez mais parecidos com Jesus? Não. Então tem alguma coisa no lugar de Jesus. Eu estou tomando e fazendo as atitudes de Jesus? Não. Então tem alguma coisa no lugar de Jesus. Não totalmente, tem alguma coisa ainda no lugar de Jesus. Tem algo que está tomando o lugar que não deveria tomar. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Jesus, ele não quer que eu e você façamos as coisas sem que o nosso coração deseje estar lá. Jesus não quer que a sua oração não quer a sua oração por obrigação, mas Ele quer por prazer. Jesus não quer que você se ajoelhe e ore, porque eu tenho que orar, então eu tenho que orar todos os dias, então eu vou orar porque eu tenho que orar. Jesus não quer isso. Jesus, Ele quer que você procure, se ajoelhe e ore por prazer, não por obrigação. Ele não quer o seu jejum em troca de alguma bênção. Quando a gente faz jejum e quer uma bênção em troca disso, eu vou fazer jejum porque Deus vai me abençoar nisso. Eu vou fazer um jejum aqui de 21 dias para que isso aconteça, para que abra uma porta de emprego, para que não sei o quê. Jesus não quer o seu jejum por causa disso. Porque uma das coisas, e é interessante a gente entender o motivo do jejum, para que serve o jejum. O próprio Jesus disse, ele era questionado por isso. As pessoas, os mestres da lei, chegavam para Jesus e perguntavam: por que seus discípulos não jejuam? Todo mundo jejua aí, por que eles não jejuam?
E aí Jesus ele fala assim, vai chegar um momento que eles vão jejuar, porque o noivo está aqui com eles, o amigo deles está aqui, então não tem por que eles jejuar. Mas quando eu for tirado, quando ele for tirado, quando o noivo for tirado, aí sim eles jejuarão. O que isso nos ensina? Que o jejum é sinônimo de saudade. Jejum é saudade. O nosso noivo, o nosso amigo, o nosso mestre foi embora. Que saudade do Senhor. Então eu vou tirar algo que me dá prazer, para que eu possa mostrar, demonstrar com o meu corpo o quanto eu sinto saudade do Senhor. Olha que interessante. Mas às vezes a gente jejua, quando a gente jejua, é sempre em troca de alguma coisa. Eu vou deixar de comer isso para que Deus possa fazer aquilo. Eu vou deixar de fazer tal coisa para que Jesus faça isso, isso e isso. Jesus não quer esse tipo de jejum. Jesus ele quer que você jejue por saudade dele. Amém? Ele não quer que você leia a Bíblia para cumprir o plano de leitura da Bíblia em 6 meses. Mas que durante a leitura, foi o que a gente falou hoje na IBD, você possa conhecê-lo mais e mais. Não é somente para cumprir um prazo. Eu tenho que ler 7 capítulos por dia, porque senão eu vou perder, e aí eu não vou conseguir chegar. E não é por isso que Deus quer que nós, que a gente leia a Bíblia. É para que a gente possa, ao ler a Bíblia, conhecer o nosso Deus que nós servimos. Conhecer o nosso Deus que nós tocamos, que nós cantamos, que nós trabalhamos, que nós pregamos, que nós somos fiéis aos nossos dízimos, às nossas ofertas. É para isso que Deus quer que a gente leia. Não é para cumprir uma meta estabelecida, mas para conhecer o nosso Deus. Amém? Ele não quer os seus dízimos e as suas ofertas com você pensando dar 1.000 para receber 100.000. Não é para isso que Deus quer que você dê os seus dízimos e as suas ofertas, mas para que você possa demonstrar que o seu coração pertence a Ele e não ao dinheiro. É para isso que para que você possa demonstrar a Deus, Deus, o meu coração é do Senhor, não está no dinheiro, está no Senhor, e é por isso que eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas, porque o meu coração pertence ao Senhor e não ao dinheiro. É exatamente por isso que Deus quer, é exatamente por isso que nós precisamos fazer essas coisas. Ele não quer que você venha para a igreja para cumprir uma escala de louvor, ou como professor na escolinha, ou para cuidar dos carros, para mexer no som. Não é para isso que Deus quer que você venha para a igreja. Sabe para que é? Para que, como corpo de Cristo, todos nós possamos contemplar o nosso Deus, olhar para Jesus e se parecer com Ele, estar mais próximo de Jesus. É para isso que Jesus quer que nós estejamos aqui na igreja. Foi por isso que Ele plantou, que Ele inaugurou, que Ele começou a igreja, para que nós todos juntos pudéssemos contemplar a beleza dEle neste lugar. Amém, igreja? Não é para cumprir uma meta, não é para cumprir uma escala, mas é porque você ama estar aqui, é porque você ama o nosso Deus, é porque você ama tudo aquilo que Ele representa para você. É por isso que nós estamos aqui na igreja, é por isso que nós fazemos o que fazemos, porque primeiro nós amamos o nosso Deus, e depois nós fazemos as coisas para Deus por amor a Ele. Amém? Ele quer o seu coração antes de todas as coisas. Jesus, Ele quer o seu coração antes de todas as coisas. Não adianta nós sermos dizimistas, ofertantes, nós sermos, todos os cultos, estarmos aqui na igreja, se o nosso coração não estiver com Ele, se o nosso coração não pertencer a Ele. Não adianta. É capaz de nós fazermos tudo isso, e no final de tudo, Jesus olhar para nós e falar assim: eu não te conheço. Ah, não dá não. Eu não te conheço. Sabe por quê? Porque você também não me conhece. Você fazia o que fazia só por fazer. E de novo, na EBD a gente falou,
do porquê que Abraão, quando ele ouve de Deus e fala assim, vai lá e sacrifica o seu filho Isaque. Por que que Abraão tomou essa atitude e foi lá e foi para sacrificar Isaque? Por que que hoje em dia, se nós escutarmos uma voz falando assim, fulano de tal, eu dei o exemplo, né? Maiara, sacrifica Moriá. Ela vai falar o quê? Sai daqui, Satanás. Por quê? Porque a gente conhece o nosso Deus, e a gente sabe que Ele não aceita e não requer sacrifícios humanos, amém? Mas Abraão não sabia. Abraão não conhecia a Deus. Abraão estava no processo de conhecer a Deus. Ele saiu, como a Flávia falou, ele saiu e foi andando. Deus falou assim, ó, Abraão, sai daí e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão pegou as coisas e foi. É um Deus que me chamou, que ele nem sabia o nome, que pegou e saiu e ele foi. Vou te dar, vou fazer o pai de multidões e é isso aí. E pronto. E ele saiu e foi fazendo. Um dia ele ouve uma voz, Abraão, sacrifique o seu filho Isaque. Por que que ele resolveu fazer isso? Porque era comum para os outros deuses, nos outros deuses ao redor, fazer e pedir e solicitar sacrifícios humanos. Na cabeça de Abraão é, mais um Deus que está pedindo isso, então eu vou lá e vou fazer para poder obedecer. Mas aí no momento, Deus ele pega e se revela, calma Abraão, eu não sou esse tipo de Deus que você conhece. Eu sou o Deus que te tirou lá e vai te levar e vai cumprir as promessas. Então não sacrifique o seu filho, outro ser vai morrer. No caso o cordeiro morreu ali por ele. E aí Abraão falou assim, agora eu entendi. O Senhor é diferente de todos aqueles outros deuses lá. O Senhor não faz isso, agora eu sei, agora eu te conheço. É assim que nós devemos viver com o nosso Deus, conhecendo Ele nos mínimos detalhes, andando com Ele. Abraão só conheceu a Deus porque andou com Deus. Ele saiu e começou a andar. E nós temos que fazer a mesma coisa, andar com Deus e conhecer Deus. E aí sim, nós vamos fazer as coisas que realmente Ele nos pediu. Porque também, às vezes, a gente faz coisas que Deus não nos pediu. A gente começa a fazer coisas, e aí entramos no ativismo religioso, fazemos. E Jesus, mas eu não pedi para você fazer nada disso. Eu só pedi para você fazer isso. E você fez um monte de coisa. Ou Deus pediu para você fazer um monte de coisa, e você só fez isso. Nós precisamos andar com Deus. Amém? E só para finalizar, algo interessante é que antes de Jesus dizer que faltava alguma coisa para aquele jovem, ele olhou e o amou. Jesus, ele te ama, amém? Jesus, ele te ama, amém? Quantos creem nisso que Jesus ama? Amém? Então, quando você fizer essa pergunta para Jesus, não se ofenda com a resposta de Jesus. Porque Ele te olha e te ama. Ele olha para você e te ama. E por amar, Ele aponta o nosso pecado. É por amar, é por tanto amar aquele jovem, que Ele falou, falta ainda uma coisa. E aí você pode estar se perguntando que no final, Ele pega e fala para aquele jovem, vende tudo, dá o dinheiro aos pobres, depois venha e siga-me. Depois, venha e siga-me. Mas Bruno, eu já não estou seguindo Jesus. Falta ainda uma coisa. E como assim eu não estou seguindo Jesus? Não está. Falta ainda uma coisa. Faz isso, depois você vem e começa de fato a seguir Jesus. Porque às vezes a gente está seguindo algo que a gente imaginou. Um Deus que a gente criou na nossa cabeça. Um Jesus que a gente inventou. Mas não o Jesus da Bíblia. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é, venda o que você tem, dê aos pobres, depois venha e siga o Mestre. Pense, coloque isso diante de Deus, não fique com medo da resposta de Deus, não se constranja com a resposta de Deus, não se ofenda com a resposta de Deus, mas se jogue aos pés dele e faça como aquela mulher que era pecadora. Comece a chorar aos pés dele, beije os pés de Jesus, unja os pés de Jesus,
porque é só ali que nós vamos encontrar o verdadeiro Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Amém? Você pode ficar de pé? Jesus te ama e olha para você com olhos de amor. E é por isso que ele aponta para o pecado do coração daquele jovem. Porque Deus disciplina aquele quem ama, a quem ele ama. Feche seus olhos. Dentro de tudo isso que eu falei aqui nessa noite, de tantas coisas que talvez nós fazemos para Deus, às vezes ainda falta uma coisa. Às vezes você pode dizer, não, Bruno, para mim não falta não. Eu já realmente entreguei o meu coração para Deus e tudo que eu faço porque amo ao meu Deus. E é por isso que eu faço. Amém, glória a Deus. Que você continue assim. Mas para aqueles que se sentiram incomodados, tocados por isso, que você possa realmente se colocar e se prostrar aos pés de Jesus. Eu quero te convidar, eu falei para que você pudesse ficar em pé, mas eu quero que você possa se ajoelhar agora nessa noite. Se você pudesse ajoelhar agora e realmente se prostrar aos pés de Jesus e mostrar o seu coração para Jesus. Falar, Jesus, eu ouvi tudo isso que o Bruno disse. Examina o meu coração nessa noite, Pai. Porque às vezes eu estou tão cego quanto o jovem rico, que achou que estava tudo bem, que estava tudo certo, que não tinha mais o que fazer e que estava tudo bem. Mas só foi no momento em que o Senhor revelou o que estava no coração daquele jovem, é que ele se ficou abatido, se entristeceu e foi embora. Foi naquele exato momento é que ele entendeu o que realmente estava no coração dele. O que realmente reinava no coração dele. Não era a vontade, não era o desejo de herdar a vida eterna. Mas era as riquezas que ele possuía. Pois ele tinha muitas riquezas. Pai, que o Senhor possa nessa noite, neste momento, revelar aos nossos corações se de fato tem faltado alguma coisa, se de fato nós precisamos nos desprender dessas coisas, se de fato nós precisamos vender essas coisas, deixar realmente de lado essas coisas, para que o Senhor possa reinar em nossa vida e para que a gente possa realmente viver o sobrenatural do Senhor. Viver um relacionamento onde eu não fico barganhando com Deus, mas eu me relaciono com Ele porque eu amo a esse Deus. Eu faço o que faço, não por obrigação, mas por amor, porque o meu coração está totalmente entregue ao meu Deus. Eu não me importo mais com nada do que os outros vão falar, porque o meu coração é do Senhor. Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ir falando com cada um que está aqui nessa noite, com cada coração quebrantado, porque o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. O Senhor sabe o que se passa no meu e no coração de cada um. Deus, em nome de Jesus, nos visita nessa noite, Pai. Nós não queremos sair daqui nessa noite do jeito que nós entramos, achando que está tudo bem, quando de fato não está. Deus, incomoda o nosso coração e nos mostra qual é o ídolo que está tomando o seu lugar. A quem nós estamos nos assemelhando? É o nosso dinheiro, a nossa família, o nosso emprego, os nossos cargos na igreja? Ao que é que eu estou me assemelhando e não estou me assemelhando ao Senhor? Nós temos que olhar para o Senhor, contemplá-lo, para que na contemplação eu possa ser transformado pelo que Ele é, pelo que o Senhor é. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, a tua igreja está de joelho neste momento. Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos confronta, que
que nos faz, Senhor, enxergar quem realmente Tu és sobre nossas vidas. Que revelação maravilhosa, meu Pai. Que linda revelação da Tua palavra. O Senhor pediu a este jovem que pudesse vender aquilo que ele tinha, como foi ministrado aqui nesta noite. Talvez o Senhor nem requeriria que ele realmente vendesse, mas queria saber onde estava o coração dele. Da mesma maneira como foi ministrado aqui, o Senhor fez isso com Abraão, pedindo seu filho. Mas Abraão não negou o que aquele jovem negou. A Tua palavra diz, meu Pai, em Apocalipse, lá no capítulo 3: eu sei as Tuas obras, eis que diante de Ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. E lá no verso 11 o Senhor diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que nós precisamos guardar, Senhor? O Provérbios diz que nós devemos guardar o nosso coração, pois dele procede todas as saídas da vida. Nos ensina, meu Pai, a guardar o nosso coração em Ti, Senhor. Senhor, o que é que o Senhor tem pedido a nós nesta noite? O que nós devemos vender? O que nós devemos desprender de nossas vidas? O que é que no nosso coração tem tomado o Teu lugar, Senhor? Revela-nos, Senhor. E assim como diz essa palavra em Apocalipse, nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus. Não queremos negar o Teu nome, mas também não queremos renunciar àquilo que tem tomado o Teu lugar. E a Tua palavra é clara que não podemos servir a dois senhores. Nós precisamos aprender, Senhor, a desprender de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Isso é renúncia, isso é cruz, é carregar a nossa cruz. Caminhar contigo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos a Ti, Senhor. Não permita que a gente venha enganar nós mesmos, achando que estamos sendo fiéis a Ti, quando na verdade não queremos renunciar àquilo que nos separa de Ti. Em nome de Jesus, nos faça ser uma igreja saudável, uma igreja que aceita a Tua palavra. Seja, Senhor, bens materiais, sejam, Senhor, pessoais, familiares, aquilo que tem afastado o Senhor do trono do nosso coração, nos ajude, Senhor, a lançar fora. Não é, Senhor, descartar e jogar fora, mas é colocar cada coisa no seu devido lugar. E em primeiro lugar no nosso coração tem que ser o Senhor. Jamais o Senhor pediu que Abraão descartasse o seu filho. Só queria que ele mostrasse quem era o primeiro em seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti por mim nesse momento. Perdoe as minhas fraquezas. Perdoe pelos momentos, meu Pai, que eu não tenho prestado a Ti o verdadeiro culto racional, porque outras coisas estão no meu coração. Perdoe, meu Pai, porque às vezes chego num culto maravilhoso como esse, pensando no amanhã, pensando nas dívidas, pensando nas brigas que tenho criado dentro da minha casa, pensando em tantas outras coisas. E, Senhor, quando no meu pensamento sobra um espaço, aí sim eu dedico um culto a Ti, Senhor. Isso está errado, meu Pai. Isso está errado. Me perdoa quando eu chego na Tua casa e diante das minhas orações coloco a Ti, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que tem atribulado o meu coração. E eu sei que não é errado fazer isso, mas sem antes lembrar, como já foi ministrado aqui, que em primeiro lugar se busca o Teu reino. Que em primeiro lugar, meu Pai, nós adoramos a Ti pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode dar. Que nós Te buscamos porque o Senhor é um Deus santo, porque o Senhor é um Deus de honra, um Deus de glória. Nos ajude a crer, Senhor, que todas as outras coisas serão acrescentadas.
Tira a soberba do nosso coração, Senhor. Tira a vaidade do nosso coração. Tira o egoísmo do nosso coração. Meu Pai, e com certeza eu estou incluído nessa oração. Quando aprendemos, meu Pai, a dedicar a Ti, Senhor, da forma que o Senhor merece. A nos render a Ti da forma que o Senhor merece. Colocando a Ti em primeiro lugar sempre, meu Pai. Até, Senhor, na frente de minha esposa e dos meus filhos. Diante das minhas dores, das minhas preocupações, das minhas maiores necessidades. Quando tudo perante o Senhor estiver, quando o Senhor estiver no controle de todo o meu ser, de toda a minha mente, entendimento, então eu creio que nós saberemos quem realmente o Senhor é. Então realmente nós saberemos que estamos diante de um Deus poderoso. Senhor, o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é viver contigo pela eternidade. Em nome de Jesus, nós queremos naquele dia ouvir o Senhor chamar o nosso nome. Nós queremos naquele dia ouvir o Senhor chamar o nosso nome e dizer: bem-vindo à eternidade preparada àqueles que foram fiéis e guardaram o seu coração em mim. Afaste de mim, de todos nós, aquela palavra rude onde o Senhor dirá: apartai-vos de mim que não vos conheço. Senhor, nós queremos aprender mais de Ti. Que o Bruno, como ele, como a mim, como os pastores aqui e demais pessoas que sobem esse altar, continue subindo com esse temor dessa palavra desta noite, trazendo aquilo que o Senhor tem para a edificação da Tua igreja. Obrigado, Senhor, e por mais que somos falhos, por mais que temos, Senhor, muitas vezes buscado a nossa própria vontade, o Senhor continua usando os Teus e falando aos nossos corações. Obrigado por esta palavra desta noite, Senhor, que nos confronta, que nos exorta, mas com amor, para aprendermos a cada dia mais, parecermos contigo. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, meu Pai, porque eu fui exortado nesta noite, e a Tua palavra diz que o Senhor exorta e corrige a quem o Senhor ama. Obrigado por nesta noite me sentir mais amado por Ti, Senhor. Obrigado por saber que o Senhor nos dá mais uma chance de chegar a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus falou contigo, igreja, aplauda esse Deus. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, nós vamos dar os nossos recados.